cada um adoece à sua maneira. Para pensar um pouquinho nessa afirmação. Cada ser humano adoece à sua maneira. Porque cada ser humano é único. E o adoecer também faz parte desse processo de construção da subjetividade. E aí, as pessoas pegam os seus pensamentos, transformam isso em ações, em atitudes, os seus afetos, somatizam isso. O que é somatizar? Somatizar é você transformar aspectos psíquicos, conflitos psíquicos, em questões físicas, em dores físicas, em adoecimento desse corpo. E isso acontece o tempo todo, porque mente e corpo estão juntos. Então, esses aspectos físico-motor, cognitivo, emocional, social, todos eles fazem parte desse processo de construção da subjetividade. E aí fazem parte do processo de construção da saúde ou da doença. Esse corpo adoece porque essa mente adoece. Aliás, existe um fenômeno aí, né, que percebe que às vezes o conflito psíquico, quando ele deixa de existir, é porque ele constrói um conflito físico e aí aparece uma questão física e uma doença física. Então, mas eu posso cuidar disso tudo para que eu consiga administrar conflitos psíquicos e dores físicas, reduzindo tudo isso e levando a aspectos de construção de bem-estar. As psicoterapias, elas funcionam por quê? Porque elas levam o sujeito a ressignificar esses conflitos. Quando a gente passa a perceber de outra maneira, o aspecto resultante disso também pode mudar. Por isso, no processo de cuidar, no processo de cuidar do outro, é importante fazer com que o sujeito tenha consciência da sua história, da sua construção, para que ele possa ressignificar isso tudo, ou para que ele possa mudar os seus comportamentos a partir da percepção das consequências desses comportamentos que ele tem. Estamos falando de uma medicina integral. Estamos falando de uma prática que envolve a medicina e a psicologia, uma prática de cuidado que olha esse sujeito de maneira integral, mente e corpo. Eu não posso cuidar só desse corpo e esquecer dessa mente, porque esse corpo vai adoecer de novo, e de novo, e de novo. Eu preciso potencializar esse sujeito. E como é que eu faço isso? Olhando para ele e fazendo com que ele possa compreender a sua própria história, a sua própria construção subjetiva. Lá atrás, a psicanálise começa a fazer isso tentando buscar aspectos que nem esse próprio sujeito conhecia da sua história. O inconsciente. Como é que a gente acessa o inconsciente desse sujeito? Freud mostrou alguns caminhos, a interpretação dos sonhos. Freud é o primeiro a falar de sonho de uma maneira séria, tentar compreender qual o sentido desse conteúdo onírico aí que está reprimido. Falar sobre sexualidade, sobretudo a sexualidade infantil, os traumas decorrentes da construção da minha sexualidade, como eu lido com isso, a livre associação, deixar o sujeito falar o que ele quer e conseguir perceber o que ele está ligando uma coisa com outra, qual o sentido disso. Enfim, são caminhos para que esse sujeito possa conhecer a sua própria condição, a sua própria história, e para que eu possa conhecer também esse sujeito. E por que ele adoece? Porque cada um adoece à sua maneira. Quando eu internalizo essa máxima, eu não posso mais tratar todo mundo como se fosse só mais um. Eu preciso olhar para cada sujeito e compreender esse processo de adoecimento desse sujeito. O que eu mais tenho que falar aqui para vocês é isso, é esse olhar humano. Eu estou me lembrando de um filme que eu imagino que você assistiu e eu quero muito que você assista de novo, tá? Patch Adams, O Amor é Contagioso. Esse filme, ele foi bem criticado pelo próprio Patch Adams, tá? Que diz que o filme romantizou um pouco a situação, tem toda uma questão aí. Mas
penso que tem algo importante ali, tem um recado bacana, de um cara que está tentando compreender esses processos de adoecimento, que procura buscar a saúde, né? E que entende que esse olhar humanizado para o sujeito é fundamental, porque isso tem um impacto no bem-estar desse sujeito. Pat Adams, O Amor é Contagioso. Se nunca viu, tem que ver. Se já viu, veja de novo, porque eu tenho certeza que agora que você está estudando Psicologia da Saúde, o teu olhar vai mudar também a partir desse filme, né? Bem bacana. Enfim, é isso. Tchau.